Calorosas saudações e ao contrário do serviço militar, colocar like neste vídeo não é obrigatório, mas que dá jeito, dá imenso. Portanto, meus amigos, metam like, subscrevam para chegarmos aqui no segundo canal aos 40 mil subscritores e partilhem também o vídeo nas vossas redes sociais. Ora, desde ontem que o tópico tem sido, enfim, incessantemente noticiado e nomenclado nas redes sociais e na comunicação social sobre o regresso do serviço militar obrigatório, isto porque o GovernaMel e também outras entidades das Forças Armadas Portuguesas mencionaram o tópico. Portanto, vamos ler aqui a notícia e dissecar aqui alguns pontos importantes. Eu vou exprimir a minha opinião relativamente ao caso e gostava que também o fizessem nos comentários. Já agora, caso, espero que não, obviamente, até bate na madeira, mas se tivermos que ir para algum dia para uma guerra, convém estarmos preparados fisicamente e nada melhor do que utilizar os descontos da Prozis com o código SOUSA10 para 10% de desconto. Portanto, no segundo link da descrição, podem adquirir 10% de desconto em todos os produtos da Prozis e relembro que agora, além disso, a Prozis, como faz anos, está em 50% de desconto em todos os produtos, se não falha a memória. Bom, vamos então aqui ao vídeo. GovernaMel, o serviço militar obrigatório deve ser uma preparação para a sociedade. Enfim, já lá vamos ver aqui o que é que se diz a seguir. Chefe do Estado-Maior da Armada pretende que o regresso do serviço militar obrigatório dê resposta ao desemprego e ameaça russa. Eu antes de ser comentários, vamos aqui em primeiro lugar. O SMO deve ser mais um processo de desenvolvimento e preparação para a sociedade e não um tempo inútil nas Forças Armadas, diz ao DN o almirante Henrique GovernaMel, chefe do Estado-Maior da Armada, esclarecendo a sua posição favorável à reintrodução daquilo que deixou de existir em Portugal há precisamente 2 décadas. Do meu ponto de vista, isto é muito simples. O serviço militar per si tem coisas boas. Ensina disciplina, ensina coordenação, ensina o respeito pela soberania e proteção nacional. Tudo isso é inegável. Qual é que é o meu problema aqui? O meu problema aqui é que eu vejo que a classe política, nomeadamente na vertente militarizada, está a utilizar isto, na questão da reintrodução do serviço militar obrigatório, como uma espécie de introdução a ligeiros passos para colocar a população portuguesa, nomeadamente a juventude, como espécie de indício de carne para canhão para guerras que estão a acontecer a 3 mil quilómetros daqui. E eu lamento imenso, mas eu nunca vou corroborar em os portugueses serem enviados para países pelos quais nós não somos responsáveis pela causa da guerra que está a existir, para utilizar esses mesmos portugueses como carne para canhão. E, portanto, uma coisa é o serviço militar obrigatório no sentido de dotar a população de conhecimento até a nível de proteção pessoal e da própria propriedade do corpo humano, sem sombra de dúvidas. Isso é importante até no sentido de proteção da população contra o próprio Estado. Porque uma população que se sabe defender não é apenas contra a ameaça alheia estrangeira, é contra a ameaça do totalitarismo do Estado. Tanto que nas grandes e nas maiores ditaduras da história, as primeiras coisas que se fez foi retirar o armamento às pessoas e etc. Portanto, isso é um ponto positivo. Agora, não me venham com a conversa do serviço militar obrigatório como uma desculpabilização para se criar um exército europeu de modo a enviar milhares de pessoas, jovens portugueses, para combaterem guerras pelas quais nada temos a ver. E além do mais, já que os políticos querem tanto incentivar esse incentivo bélico, passa a redundância, então devem ser esses mesmos políticos a colocar-se em primeiro lugar na linha da frente para ir combater. Aí, se calhar, já podemos ter um debate. Apesar da AD e o PS terem defendido medidas para aumentar o recrutamento e o número de efetivos, nenhum dos partidos que se apresentaram a votos nas legislativas previu o serviço militar obrigatório como resposta para os problemas que as Forças Armadas enfrentam. Algo que não impede que altos responsáveis militares demonstrem abertura para a sua reintrodução. Eu, honestamente, se me disserem que o serviço militar obrigatório é reintroduzido, mas em moldes diferentes do que no passado, na Suíça, por exemplo, se eu não estou em erro, corrijam-me se estiver enganado, mas em vários países democráticos existe serviço militar obrigatório, não é nada por aí além. Na Suíça, se eu não estou em erro, todos os anos, há uma semana por ano, 7 dias, se eu acho que é assim mais ou menos, em que a população tem que se apresentar e faz um serviço militar de conhecimento básico, armamento, etc., proteção pessoal. E isso é importante. E se fosse assim, eu não via mal, mas a Suíça falo no sentido de proteção nacional, não é? Não de interesses supranacionais, de organizações pelas quais não querem dotar a primazia nacional como primeiro plano. E são coisas completamente diferentes. Instado pelo DN a clarificar a reintrodução do serviço militar obrigatório que defendeu num artigo de opinião publicado na edição semanal do Expresso, GovernaMel explica: não se trata de um serviço militar obrigatório no modelo antigo da guerra colonial. Esse está ultrapassado, ok?
Há uma guerra de agressão feita há uma guerra de agressão feita pela Federação Russa que nos ameaça e por isso temos de ter imaginação, fruto de duas tendências que se agravam. Portanto, logo aqui há a narrativa de que a Rússia ameaça a Ucrânia, que nem sequer no final do dia é território da NATO, faz fronteira, sim senhor, mas a verdade é que eu não sou favorável a enviar, e não sou, e podem dizer o que quiserem, mas a vida dos portugueses está em primeiro lugar para mim. E, portanto, nesse aspecto, até correlacionado com a soberania nacional, este tipo de narrativa comigo não contam. Se for um serviço militar obrigatório, ou um serviço militar, enfim, palavra obrigatória, enfim, mas no sentido de dotar a população de conhecimento de defesa pessoal, disciplina e etc., e até de proteção contra o totalitarismo do Estado, como o Gouveia Mel está aqui a fazer, isso é uma coisa. Agora, aproveitamento político para mandar pessoas para guerras alheias, não, esqueçam lá isso. Não contem com a minha permissibilidade. São duas coisas completamente diferentes. Uma dessas tendências, frisa o antigo responsável pela coordenação consiste na verdadeira campanha convencional de guerra na Europa, onde o número de soldados é crucial. Outra que tem a ver com os problemas das novas gerações é uma juventude alienada das suas obrigações para com o seu Estado e território e que tem 23% de desemprego entre os 16 e os 24 anos. Eu acho piada ao Gouveia Mel dizer isto, quando na verdade é principalmente o Estado, não alienando a juventude dos problemas que a mesma tem, mas quando o Estado falhou à juventude, porque a verdade é que os portugueses jovens têm uma boa reputação lá fora e a população que mais emigra em Portugal é precisamente a juventude. Portanto, há aqui alguma coisa que não está a bater certo. Portanto, alegar a incompetência de determinada geração para mandarmos isto como carne para canhão para guerras não faz sentido. E outra coisa que é, o sentimento pela pátria deve existir, mas uma coisa é a pátria, é a nação. Outra coisa é o Estado. As pessoas devem ter, entre aspas, obrigação, entre aspas, para com aquilo que é o sentimento de união, de comunidade em Portugal pela nação. O Estado e a nação são duas coisas diferentes. São duas coisas completamente diferentes. O Estado falamos de instituições. A nação falamos do sentimento comum pelo qual todos nós nos agregamos. O Estado não é necessariamente a nação. São coisas completamente diferentes. E, portanto, neste momento, está muito mais em dívida o Estado para com os portugueses de qualquer geração do que os portugueses para com o Estado português. É uma coisa completamente diferente e eu, sou-vos honesto, eu não suporto nem um bocado o Gouveia Mel em nenhum aspecto. Sou-vos honesto, não suporto. O chefe de Estado-Maior da Armada entende que qualquer serviço militar obrigatório que possa vir a existir deve ter em conta duas realidades e como pode diferenciar-se daquele que existiu até 2004 com a introdução do Dia da Defesa Nacional, apesar de o fim ter sido decretado em 99 pelo então Ministro da Defesa Júlio Castro Caldas, tornando-se uma fase de vida dos jovens que tem utilidade para a qualificação e perspectivas de futuro. Aqui concordamos. Agora, convém é que a perspectiva de futuro não seja o envio para uma guerra pela qual não temos nada a ver. São duas coisas diferentes. Portanto, não misturem as coisas com o sentido de propósito de já se criar um exército europeu e etc, com a não dignificação do respeito pela vida humana dos cidadãos nacionais. Completamente diferente. O Almirante salienta que a Marinha já está a fazer esse caminho, preparando processos que permitam aos jovens fazer a sua formação e qualificarem-se através de, por exemplo, poderem fazer as suas teses de mestrado. Eu acho que o problema das Forças Armadas em geral neste momento, a falta de pessoal pode ser, efetivamente, mas principalmente é a falta de bons salários e da qualidade laboral que é oferecida pelas próprias Forças Armadas. O investimento que nós devíamos ter na defesa, em termos de percentagem do PIB, deveria ser superior a 2% do PIB. Não é. Neste momento é 1,2, 1,3 à volta desses valores. Portanto, ainda estamos a 0,7 pontos percentuais de atingir um valor digno. Portanto, é normal que haja estes problemas quando as condições salariais e laborais não são apelativas para as pessoas trabalharem nas Forças Armadas. Se calhar, em vez de obrigarmos a restante população a ser forçada a ir para aí, se calhar o ponto principal era começar a dignificar os salários e as condições laborais daqueles que trabalham já nas Forças Armadas, apelando a uma maior procura por parte da população que normalmente, em termos etários, iria para esse ramo e não forçar a população. Digo eu, não sei, diria eu. Portanto, andando aqui para baixo, nesse processo atraímos jovens licenciados e pagamos os respectivos mestrados em áreas técnicas que nos interessam e eles integram as nossas fileiras como oficiais e podem sair passados 3 anos, já com o mestrado feito. Casa, comida, roupa lavada e um ordenado de 1.300 euros líquidos enquanto fazem o mestrado, contribuindo para o nosso conhecimento também. Refere o chefe do Estado-Maior da Armada e Gouveia Mel conclui, referindo-se à ofensiva do exército russo, que por agora implicou a invasão de grande parte do território da Ucrânia. Tenho uma certeza, se o conflito se prolonga e alastra, não haverá soluções milagrosas a não ser a capitulação. Por isso,
importa dissuadir. A preparação das sociedades para a defesa é por si só altamente dissuasora. No entanto, temo que estejamos distantes disso. Há um perigo real de termos as sociedades ocidentais acomodadas, sem vontade. Espero que Putin não acredite nisso, senão avança mesmo. Isto é claramente o discurso do pânico. É claramente o discurso do pânico. Nós temos que perceber em 2 pontos que uma sociedade dissuadida daquilo que é o sentimento de pátria é perigoso, e eu aqui concordo com ele, mas outra coisa é percebermos que de um lado temos a Rússia e do outro temos a NATO inteira. Os Estados Unidos sozinhos gastam mais em armamento militar, sozinhos, nem estou a contabilizar com os outros 29 países da NATO, gastam mais sozinhos do que qualquer outro país no mundo. Portanto, é preciso reconhecer que, efetivamente, há uma ameaça na fronteira leste da Europa, mas é preciso ter consciencialização também que o poderio que existe aqui, vamos lá ver, não é? Tanto que a guerra já se prolonga há 2 anos e Putin nunca colocou em causa invadir um território da NATO porque sabe que se é ativado o artigo 5, caput, não é? Portanto, não vamos começar aqui com políticas do pânico. Efetivamente, o serviço militar e o conhecimento a nível da disciplina, da defesa pessoal, do companheirismo, tudo isso extremamente importante e deve ser incutido à população. Outra coisa é utilizar isso como narrativa de justificação para mandar pessoas como carne para canhão para a Rússia. Completamente diferente. De um lado eu sou a favor, até para a proteção da soberania nacional. O outro, esqueçam, zero. Zero, e tenho a certeza que a maior parte da população não corrobora com isto. Não corrobora, nem vai corroborar. Portanto, o Gouveia-Mel, enfim, eu tenho zero simpatia institucional, enfim, vocês já sabem, mas é o que é. Em todo o caso, este foi o vídeo, meus amigos. Digam-me a vossa opinião aí nos comentários, gostava de saber. Portanto, é isto. Metam like, subscrevam e partilhem com os vossos amigos, essas coisas, já sabem. E pronto, não vos obrigo, mas se estiverem, estão à vontade. E ficamos por aqui. Muito obrigado a todos. Metam like, subscrevam e partilhem. E, como é habitual, acima de tudo, cultivem-se. E até à próxima.